Ok. Quando quiseres, Fagner. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui hoje. Boa noite. Dia 20 de dezembro, então, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre REST. Vou fazer alguns disclaimers inicialmente. Hoje eu não preparei nenhum PowerPoint, aquelas maravilhosas apresentações que vocês já conhecem. Hoje iremos ser mais pragmáticos. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns pequenos disclaimers. Vamos lá. REST. REST é um modelo arquitetural. REST é um paper do Roy Feldman. REST é um conceito. Então, assim, se você vê alguma coisa aqui que você não faz no seu dia a dia, não tem problema. Lembre-se que, no fim do dia, o que importa é que você consiga fazer a sua implementação, que você consiga atingir a sua solução. Nós vamos passando hoje, só para dizer a nossa agenda, nós vamos discutir um pouco sobre o que é REST, vamos falar um pouco sobre os verbos, sobre os tipos de respostas, vamos falar um pouco sobre RESTful e REST-OS, ok? Então vamos lá. Inicialmente, vamos falar o que é REST. REST é basicamente um conceito arquitetural. É uma possível solução que você pode dar para o seu sistema. É a única solução? Não. Mas é uma possível solução que você pode adotar. Com Java, a gente pode trabalhar com REST com diversos frameworks. A gente pode trabalhar com Spring Boot, que foi aquele que provavelmente disseminou. A gente pode trabalhar mais direcionado com Java EE, a gente pode trabalhar com Quarkus, a gente pode trabalhar com Eldon da Oracle. Enfim, a gente consegue trabalhar com REST, dentro de Java com diversas maneiras. Esse não é o problema. Hoje a gente vai ver, a nossa apresentação vai ser focada em Spring Boot para facilitar. Então, basicamente, vamos recapitular. REST é um modelo arquitetural que a gente pode utilizar nas nossas aplicações. Foi proposto ali mais ou menos entre 1999 e 2000, ou seja, o conceito de API daquela época, os conceitos no qual o Roy se baseou naquela época são um pouco diferentes do que a gente tem hoje, mas a gente consegue trabalhar. REST trabalha essencialmente em cima do protocolo HTTP, mas é bom lembrar, para quem aqui é um pouco mais antigo, vai lembrar quando a gente trabalhava com web service, quando a gente trabalhava com SOAP, e como era chato e verboso a gente trabalhar com aquilo. Não que hoje não exista mais isso, mas hoje a gente ainda tem aplicações que trabalham com isso, mas o REST veio propor um novo tipo de solução baseado no protocolo HTTP. Ok? Só lembrando que o REST só vai funcionar com os protocolos com HTTP 1.1 para frente. As versões mais antigas nós não vamos ter. Bom, então eu vou partilhar com vocês a minha tela. Quando vocês estiverem a ver, por favor, eu peço que me sinalizem. Já estão a ver? Agora sim. Sim. Perfeito. Inicialmente... ok. Ok, muito obrigado. A nossa aplicação é uma aplicação Spring Boot como qualquer outra, bem simplesinha. Eu só vou dar uma passada aqui rápida no nosso tom, porque recentemente nós tivemos alguns incidentes com o Log4j, então, caso a sua aplicação seja Spring Boot, um ponto de atenção é só você fazer essa pequena alteração, que é o que eles recomendam na página oficial do Spring Boot, que você coloca aqui o Log4j 2.version 2.17. 2.17 porque é a mais recente sugestão de versão. Pode ser que apareçam mais problemas, então provavelmente o pessoal do Log4j vai subir essa versão. Basicamente é vir alterar aqui, certo? Já tem CVE novo. Provavelmente a gente vai ter um pouco mais. Basicamente, se você vir aqui ver as suas dependências, de onde é que você está usando, a gente não vai ver mais aqui o... deixa eu ver aqui. O nosso log4j é o 2.17, mas caso apareça o 2.18, 2.19, enfim, é só vir aqui atualizar, não tem problema nenhum, ok? Bom, vamos lá. Como a gente vai trabalhar em cima do nosso protocolo HTTP, nosso querido e idolatrado protocolo HTTP, a gente tem alguns verbos que a gente pode utilizar. Como assim verbos? Esses verbos, quando a gente fala dentro do protocolo HTTP, é o nosso querido get, post, delete, fetch e put. Existem outros verbos, existem, mas para fins mais didáticos, eu só vou mostrar esses aqui para vocês, certo? Bom, os nossos verbos, a gente pode fazer uma associação com o CRUD, mas lembre-se que não é CRUD. Os verbos HTTP, eles vão querer fazer alguma coisa com recursos, que é o nosso famoso URI ou URI, que é basicamente o quê? Recurso para o REST é qualquer coisa.
É uma imagem, é um documento, é um PDF, enfim, é um recurso. Você pode denominar recurso como qualquer coisa. Na nossa API aqui de exemplo, a gente está usando um recurso chamado produtos. É um recurso fictício. Já vou explicar o que a gente está fazendo aqui. Então, aqui a gente vai ter o nosso get, ou seja, quando a gente quer obter algum recurso. Quando a gente está trabalhando com Spring Boot, a gente pode fazer dois tipos de obtenção de recursos. A gente pode obter todos os nossos recursos, ou seja, a gente está trabalhando aqui com um substantivo. Mais tarde a gente vai discutir sobre isso, sobre como é que a gente pode estar, quais são as boas práticas, como é que a gente pode estar nomeando, se é só substantivo, se é verbo, enfim. Isso é uma discussão que é muito válida, muito justa. Então, aqui nós temos o nosso get, ou seja, nós vamos obter um recurso, e eu nomeei aqui de produtos, ou seja, eu vou obter todos os produtos. Temos o outro get aqui, onde eu posso obter por ID um recurso, ou seja, eu quero um recurso identificado na base de dados, ou seja, o recurso produto 1, produto 2, produto 3. Perfeito, vamos falar do get. Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês como é que está o nosso modelo, o que é o nosso produto. O nosso produto é basicamente um ID, nós temos um name e um value. Já eu vou vir aqui falar sobre isso aqui, sobre esse representational model e o que significa para a gente. Mas basicamente, aqui eu tenho um repositório onde eu vou salvar em base de dados. Lá no POM, eu não passei por ele, mas basicamente eu vou salvar isso aqui no H2 para que ele fique em memória. Ou seja, quando eu restartar a aplicação, isso aqui vai morrer. Perfeito. Então, nós vimos aqui o nosso primeiro verbo HTTP, que é o get, ou seja, a gente quer obter algum recurso, a gente simplesmente usa o get. Se nós quisermos criar um novo recurso, nós podemos chamar o post, ou seja, nós queremos criar um novo recurso, ou seja, sempre que a gente chamar o post, a gente vai criar um novo recurso, seja na base ou em qualquer outro lugar. A ideia do post é a gente criar algum recurso. De forma paralela, a gente vai ter o delete, ou seja, quando a gente quer remover, quando a gente quer tirar alguma coisa, algum recurso, a gente vai chamar o delete. E aqui eu coloquei um exemplo com o patch. Eu não coloquei aqui um exemplo do put, mas basicamente nós temos dois tipos de atualização. Quando a gente quer atualizar algum recurso, a gente tem o patch e o put. Existe uma diferença bem sutil entre ambos. No patch, a gente faz uma atualização parcial dos nossos recursos. Quando a gente chama o put, a gente faz uma atualização total do nosso recurso. A única diferença é exatamente essa. Patch, a gente vai atualizar partes do nosso recurso. Put, a gente vai atualizar todos os nossos recursos. Então, vamos lá. Então, aqui, a aplicação já está de pé, se não me falha a memória. Então, aqui, vocês estão vendo o Postman agora, correto? Não. Não? Não. Ok, então foi porque eu compartilhei errado. Então, deixa eu parar o compartilhamento aqui e vou compartilhar novamente. Porque vocês... compartilhar aqui cheio. Agora, provavelmente, vocês estão vendo o Teams, certo? E agora estão vendo o Postman? Sim, agora o Postman. Perfeito. Beleza. Eu vou chamar aqui o nosso API, o Postman. Para quem não conhece, esse é o Postman. É uma aplicação super legal para a gente poder trabalhar com APIs. Ele não trabalha somente com REST. Se você quiser trabalhar com outro tipo de protocolo, não tem problema. E aqui, basicamente, eu vou passar para ele um name e um value. Vou chamar aqui. E percebam que eu recebi aqui um 201. Já a gente vai começar a falar dos status. E que ele me criou um recurso. Certo? É basicamente isso. O post, eu vou criar algum recurso. Quando eu chamar o get, ou seja, aquele verbo HTTP para obter coisas, ele vai me trazer aqui, ele não me trouxe o name e o value, depois eu vou verificar, mas percebam um ponto bem interessante aqui, que é esse links. Lembra que eu marquei lá somente name e value? Aqui eu tenho links. Isso aqui a gente não adicionou. Já a gente vai falar dele. Se eu quiser, olha só, o ID dele é 1. Se eu quiser vir a buscar aqui, que é aquele outro get que a gente tem mapeado lá, a gente passar somente 1, a gente vai obter, novamente, deveria estar vindo no meu velho, não sei porquê, e está vindo aqui, olha, links product list href. Se eu clicar aqui em produtos, e vir aqui e chamar, ele me traz aquele produto 1. Se eu vir clicar aqui em produto 1, ele vai me trazer produtos. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de hate OAS. O que é isso? Bom, hate OAS é porque assim, quando a gente trabalha com REST, existem dois tipos de pessoas que trabalham. Existem os puristas, que dizem que a sua API tem que ser hate OAS,
que é o nível mais puro de REST, ou seja, quando você atingir o maior nível de maturidade da tua API. Já já a gente fala do modelo de Richardson. E a sua API ela é autodescritiva, ou seja, você fala na sua API para onde você quer ir. Basicamente é o seguinte, olha, você dá toda a navegação de hipermídia, você já dá na sua API REST. Como assim? Se você acessar qualquer aplicação, você vai perceber que ela é formada por imagens, por links, mas toda a navegação da sua aplicação está ali. Quando a gente trabalha com REST OAS, é possível sua API, o back-end, fornecer para todo e qualquer lugar que sua API deve ir. Você tem que usar isso? Não sei. Isso fica a critério da equipe e fica a critério de como cada um vai gerir isso. Mas, basicamente, o REST OAS é quando a sua API atinge um certo nível de maturidade que você pode falar, pronto, agora sim, o meu back-end é totalmente suficiente. Quando a gente fala de REST, a gente também pode discutir sobre o modelo de maturidade do Richardson. Ele define basicamente 4 níveis. 4 níveis do 0 até o nível 3. Vamos lá. O nível 0 é basicamente o seguinte, olha, você está usando HTTP, não importa. Você está usando ali HTTP, você está usando para tudo, você está usando POST, então você está pelo menos ali usando o HTTP. Bom, você está no nível 0. Significa assim que você não está usando a semântica real para que o REST foi proposto, mas ali você já está no nível 0. Quando você utiliza o HTTP e você está mapeando os recursos corretamente, você já evoluiu para o nível 1. Então, assim, você já está começando utilizando, você já está usando de forma mais eficiente as suas URIs. Então, assim, os recursos são mapeados corretamente, mas o get e o post ainda não são utilizados corretamente. Para tudo é get e post. Ou seja, você quer fazer uma atualização, você chama em post. Ou seja, o próximo nível é justamente para isso. Ou seja, você começa... Os níveis, eles são cumulativos. Ou seja, no nível 1, você faz tudo que você fazia no nível 0. No nível 2, você faz tudo que você fazia no nível 1. Ou seja, você vai utilizar o HTTP, você vai utilizar o mapeamento correto de recursos, vai usar os verbos corretamente e vai começar a fazer uso correto dos status HTTP. Esses status HTTP é essencial quando a gente trabalha com REST. A gente tem basicamente algumas classes de respostas REST, ou seja, a gente tem a classe 100, que são as classes informacionais, a gente tem a classe 200, que é o sucesso, 300, que é o de redirecionamento, 400, que são os erros de client, e os 500, que é os erros de back-end. Então, assim, quando você vê um HTTP 200, ou seja, olha, a resposta está ok. Se você vê um 201, olha, o recurso foi criado, que foi basicamente o que a gente obteve aqui com o post. Aqui. Obtivemos um 201, ou seja, foi criado o meu recurso, ou seja, quando eu chamo um get, eu posso chamar um 200. Um 300, eu normalmente vi quando a gente trabalha, por exemplo, com API OAuth, quando a gente quer redirecionar o cliente para fazer um outro tipo de autenticação. Nos 400, a gente tem o famoso 400, que é o bad request, 401, que é o unauthorized. Temos o 500 e o 501, que são, para quem trabalha dia a dia, são erros recorrentes. E, por fim, a gente tem o último nível do Richardson, que é o nível 3, que é quando você faz todo esse uso dos HTTP, status code, faz uso dos verbos corretamente, e você utiliza o REST OAS. Certo? Mas, Fagner, como assim REST OAS? Me mostra código. Eu quero ver código que eu entendo melhor em código. Tá, vamos lá. Quando você trabalha com Spring Boot e você quer trabalhar com REST OAS, basta que a sua classe de modelo estenda essa classe Representation Model. Basicamente isso. Você vai estender essa classe, vai colocar aqui como generics a sua classe, e quando você for retornar o seu recurso, que no nosso caso aqui é produto, você vai colocar esses links dinamicamente. No Spring Boot, você tem duas formas de colocar esses links. Você pode colocar eles fixos, ou você pode colocar eles dinamicamente. A solução que eu estou apresentando aqui é basicamente dinâmica. Ou seja, percebam esse método get aqui. Eu vou obter lá na base de dados todos os meus produtos, eu verifico se está vazio e retorno aqui. Ó. Se estiver vazio, retorna aqui um not found, 404. Eu poderia também retornar um no content. Já já a gente vai discutir um pouco mais sobre esses status e vocês, aí eu vou pedir a opinião de vocês, porque, enfim, não há um consenso na comunidade e é sempre bom ouvir opiniões. Bom, perfeito. Bom, aqui, basicamente, eu vou pegar cada produto, essa interação aqui, ela poderia ter sido feita em for, não há problema,
Mas, basicamente, eu vou pegar cada produto, vou chamar esse método aqui link_to. Esse método link_to é do WebMVC Link Builder, ou seja, é do próprio Spring MVC. E vou falar, olha, o meu link, esse meu link aqui, desse produto, ele faz referência ao método. Que método? Ao método que está definido aqui, ao getProduto. Ou seja, e aqui eu digo qual é o tipo de relacionamento dele. Ou seja, ele sempre é autorrelacionado. Vocês vão perceber que esses dois métodos get aqui estão relacionados. Esse aqui, que é o que lista todos, vai chamar e fazer referência a esse, e esse vai fazer referência ao que lista todos. Lembra quando a gente estava aqui no Postman, que falava, olha, aqui, percebam que eu estou fazendo um href, ou seja, eu estou linkando, estou listando todos. Eu posso fazer, deixa eu inserir mais um produto aqui. Sei lá. Vou ficar mais claro. Fone de 95G, bem gentil. Vamos lá, recebemos um create 201, recebeu um ID 2, que eu não sei o que está salvando, depois eu verifico. Certo, e vou listar aqui. Percebam, o ID 1 está fazendo referência ao produto 1. O ID 2 está fazendo referência ao produto 2. Certo? Aqui, ele tem aqui a gente está falando qual é o tipo de relacionamento dele, ou seja, é um auto-relacionamento, é um self. Então, estamos falando como é que a gente chega naquele link. Isso aqui é a implementação do HOAS, ou seja, para a nossa API, a gente está dando os intermediários, a gente está dando os links para a nossa API. Quando eu clicar aqui, eu basicamente falo, olha, eu vou para o link 1, para o produto 1. E aí eu também dou a forma de voltar para aquela minha lista de produtos, ou seja, 8080 produtos. Voltando aqui no código, é basicamente isso que a gente está fazendo, ou seja, aqui, quando a gente está listando intencionalmente, eu falo, olha, eu quero que você coloque produtos aqui, ou seja, que você faça referência a produtos, e eu só deu o nome do relacionamento. Aqui fica o seu critério, você pode colocar aqui, basicamente, qualquer string, certo? Aqui, nos outros métodos, isso aqui é basicamente para a gente fazer o HOAS. Não tem muito segredo, não tem muita magia, é super simples, mas a questão que eu trago para vocês é sempre imprescindível que você implemente HOAS. Vocês acreditam que é válido no dia a dia a gente implementar um HOAS? Um grande depende. Podem haver lugares, podem haver clientes que falam, olha, vamos atingir o nível máximo de maturidade na nossa API, faz sentido, mas outros lugares não faz sentido. Então, fica muito a critério de quem está implementando, das decisões de projetos que a equipe toma junto. Então, não faz sentido dizer que isso não é REST. Sim, é REST. Basicamente, vocês estão seguindo os padrões, mas fica a critério de vocês, fica a grande questão. Aqui no post, a gente está retornando created, que é aquele 201. No delete, a gente está simplesmente retornando um OK. Aqui no patch, a gente está retornando aqui um not found, ou seja, se eu estou tentando atualizar e ele não existir, eu retorno ali, não existe. Mas se eu atualizar, eu retorno não content. Outra grande questão que a gente tem aqui ao redor dos métodos é basicamente o seguinte. Vejam, nós temos aqui uma gama enorme de status code. Só que nem sempre faz sentido a gente retornar o status code corretamente. Como assim? Percebam o seguinte, se sua API vai sofrer, ela é pública, vocês vão expor a sua API publicamente. Vamos supor que você expõe lá o usuário, o utilizador. E vamos supor que um atacante tenta descobrir, a partir do e-mail, se aquele utilizador existe. Então ele coloca um e-mail e você simplesmente retorna um not found. Perfeito. Ele retornou um not found para um utilizador que não existe, e ele pode testar diversos utilizadores, ou seja, ele pode fazer uma raspagem. Por que eu digo isso? Existe o OASP, que é um conjunto de normas de padrão de segurança, que é um documento, enfim, é um documento gigante, mas tem algumas normas de padrão de segurança que são bem válidas e vale muito a pena a gente dar uma olhada. Então, assim, quando eu digo que aqui a gente pode retornar um not found, faz sentido também a gente retornar um non-content, desde que a gente seja consistente, ou seja, se esse nosso utilizador não existe, se algum recurso não existe, um not found sempre. Isso para evitar também a raspagem que um possível atacante pode fazer em cima dos nossos dados. Bom, dito isso, já falamos do HOAS. RESTful. Bom, vamos falar então do nosso RESTful, que é basicamente aqui. Quando a gente fala de REST e RESTful,
causa bastante confusão, mas não precisa. A partir de agora, vocês nunca mais vão ter essa confusão. REST é um conceito, RESTful é a implementação desse conceito. REST é um PDF, é um documento que descreve como é que você vai implementar o REST, quais são as diretrizes. RESTful é o que você de fato cria, é o que de fato você implementa. É o que são os padrões, as boas práticas que você faz. Ou seja, o REST é um conceito, é como se fosse uma interface, e o RESTful é a implementação disso, é a concretização disso. Então, sumarizando, REST é um padrão arquitetural, é um conceito, trabalha em cima do protocolo HTTP, vamos ter os nossos verbos, get, quando a gente quer obter algum recurso, post, quando a gente quer criar algum recurso, delete, remover algum recurso, patch e put para atualizar um recurso. Lembrando, patch são atualizações parciais, put são atualizações totais. Temos os nossos status code, ou seja, os nossos HTTP status codes. Temos 5 classes, 100, 200, 300, 400, 500. Dentro deles, vamos ter diversos status codes, mas isso não é, no nosso dia a dia, não precisamos ser canônicos, ser totalmente, usar sempre da mesma forma. A gente pode abrir algumas exceções, o ASP, ele está aí para dizer, olha, talvez não faça sentido você dizer um no content ou not found. Então, assim, a equipe, o time vai decidir no fim do dia o que vai ser melhor para eles. Temos o RESTful e o HOAS. RESTful é a nossa implementação, é a nossa concretização dessa API, desse conceito REST, e o HOAS é basicamente quando nós queremos atingir um novo nível de maturidade na nossa API. Nós queremos falar, olha, a partir de agora nós queremos retornar hipermídias, a gente quer retornar os links da nossa API, ou seja, a nossa API ela vai fornecer a navegação necessária, ou seja, hoje a gente está falando aqui de produtos, mas se, por exemplo, a gente falar de estabelecimentos que têm produtos, essa API ela vai prover toda a navegação necessária para o seu sistema. E assim com HOAS a gente consegue atingir isso. Uma outra discussão que é muito válida. Olha, eu devo ou não usar verbos nos meus métodos, na descrição, no nome dos meus métodos? Eu devo só usar substantivos. Bom, no paper do Roy Fieldman, ele não fala nada de você não usar verbos. Nada, em nenhum momento é dito, olha, você não deve usar verbos. Mas convencionou-se como boa prática utilizar substantivos, mas nada impede de, numa determinada situação, você colocar um verbo. Se fizer sentido, coloque. Se isso der transparência, der clareza e comunicar muito bem o que você está fazendo, faça isso. A sua API isso vai ser muito bem-vindo para a sua API e para quem estiver consumindo a sua API. Certo? Deixe-me voltar aqui. Eu falei muito rápido, mas vocês têm alguma dúvida até aqui? Não, por enquanto tá tranquilo. Ok. Então, bom, falamos bastante sobre hash, vou colocar aqui o restante da API funcionando. Basicamente, temos o get, ou seja, vamos obter a lista de produtos, o get one, ou seja, eu só vou obter basicamente um item. Temos o delete. O delete não tem nada demais. Ele vai, simplesmente, você vai passar o recurso que você quer apagar. E lá eu já tenho um e o 2, então na hora que eu chamar aqui, eu vou obter um status 200, nada demais. Se eu chamar o patch, aqui eu só tenho o produto 2, certo? Se eu quiser alterar o valor do produto 2 para esse valor, eu basicamente chamo a API, ele vai lá e retorna ó, 204, no content, ou seja, eu descrevi a minha API dessa forma. Bom, basicamente é isso. A aplicação não tem mais nada demais. E, bom, é isso. Alguma dúvida? Como é que vocês usam no dia a dia de vocês? Porque, assim, percebam que não é que existe o certo e errado. Existem as boas práticas e as más práticas. Eu sei que no dia a dia de cada um de vocês vai adaptar essa solução. Pode ser que vocês só utilizem post. Não precisam ter vergonha disso. Se foi acordado dessa forma, é assim, não tem muito o que fazer. Mas saibam que existe um conjunto de melhores práticas, existe níveis de maturidade, que é o de Richardson, e existe o HOAS. Isso significa que, olha, beleza, quando acabar as férias eu vou lá no meu projeto, eu vou implementar isso? Não necessariamente. Se fizer sentido no teu projeto, olha, a minha API ela vai ser autodescritiva, ela vai
dizer para onde é que o meu utilizador tem que ir, ok, vale a pena você ir até o fim no nível de maturidade com o rentioso. Se não fizer sentido, não tem problema. Desde que, assim, o ideal é que você sempre utilize e você tire o proveito do melhor da HTTP e com o REST. Ok? Deixa eu encerrar o compartilhamento. Voltar à minha tela. Ok. Bom, senhores e senhoras, alguma dúvida? Como é que vocês utilizam no dia a dia de vocês? Alguma sugestão? Não, sem dúvidas. Eu já utilizei de muitas formas. Eu mesmo, às vezes, fico em dúvida o que é o ideal ou não. Então, principalmente esse do 200, do 201 eu sei que é created, mas o no content, às vezes eu fico, caramba, tem alguma hora para usar, algum momento específico, como você usou aí no delete, né? Eu não, às vezes eu fico nessa dúvida. Assim, o que eu posso dizer, não existe o certo e errado. Eu não estou aqui para falar a regra é essa. Não, no paper do Roy Field, ele não vai dizer isso, então sinta-se tranquilo, olha, eu estou usando errado. Não. Ok, o 201 é quando você criou algum recurso. Aí não tem tanta dúvida. Mas pensa só. Eu estou deletando um recurso. Eu sou obrigado, ou faz sentido eu retornar aquele recurso que foi removido? Se fizer, tudo bem. Você vai e retorna. Vamos supor, se você faz uma exclusão física na sua base de dados, ou seja, aquele recurso vai deixar de existir, talvez não faça tanto sentido você retornar nada. Ou seja, você faz um no content. Mas vamos supor que você faz uma exclusão lógica. Você não vai remover definitivamente aquele registro da base de dados. Então, se você retornar o ID, ou seja, você retorna um OK e retorna aquele ID que você acabou de remover. Então, nesse sentido, faz sentido. Quando eu citei o OASP, é porque teve situações onde a gente teve que simplesmente fazer com que os retornos da HTTP não fossem tão gentis com a malta do front-end. Por quê? A nossa API estava exposta publicamente e a gente não queria sofrer ou ajudar um possível atacante para que ele pudesse fazer a raspagem de dados. Então, os nossos retornos eram sempre, olha, todo e qualquer retorno eram 404. Independente da chamada ou do método ou do verbo HTTP que ele utilizasse, eram 404. Então, assim, a gente não facilitava a vida. Claro que existiram outras formas para a gente tentar evitar isso, evitar que os nossos dados fossem usados de forma incorreta, mas a gente utilizou sempre o mesmo status para que a gente não ajudasse tanto esse atacante. Em contrapartida, o pessoal do front-end não tinha muita clareza do que estava acontecendo. Se ele fazia uma chamada de, olha, eu quero fazer uma listagem, 404. Tá, mas eu estou fazendo uma listagem. Isso significa que não tem nenhum recurso? Não. Significa que pode ter dado algum erro, pode ter dado alguma disponibilidade, que basicamente a gente não foi tão gentil com eles. Depende mesmo da situação aí. Exatamente. Faria sentido usar essa abordagem e retornar um status sempre 404 e dentro da resposta, se retornasse alguma coisa, retornar o status real? Faria sentido alguma coisa desse tipo? Bom, poderia, mas o seu atacante ia conseguir ver o que você estava retornando, correto? Ia cair no mesmo cenário. Exato. Praticamente. A ideia era basicamente que a gente não facilitasse. A gente não... Por exemplo, não é que é uma má prática, mas uma prática que é comum é você nunca retornar o ID direto da base de dados. Ou seja, ali eu estava retornando o ID 1, que era direto da base de dados. Você retornava uma outra coisa, um outro código. Você nunca retorna o que está diretamente na sua base, identificadores da sua base de dados. A ideia era basicamente fazer com que a vida do atacante fosse o mais difícil possível. Só que a gente penalizou bastante o front-end, porque eles não tinham clareza. Basicamente, todo e qualquer erro da gente, procura o administrador. Isso não ajudava tanto. Se fosse uma informação incorreta, um dado que, por exemplo, uma validação de 2 campos, que um campo dependia do outro, 404. Não faz nenhum sentido, a nível de usuário, de utilizador, receber um erro desse. Mas, para o atacante que ia estar utilizando o nosso sistema, falou, olha, ok, ele não conseguia obter uma resposta consistente para conseguir fazer os próximos ataques. Já finalizou aí, posso fazer uma questão? Claro, por favor.
Boa, tudo bom, Fagner? Tudo Boa noite. ótimo. Boa noite, pessoal. Então, eu notei que, em termos acadêmicos, as estruturas dos arquivos, até para fazer tipo uma tipologia, como se fosse o MVC, eu tenho ali as divisões de responsabilidade, e aí, por exemplo, eu tenho o resource, algum arquivo resource, e ele vai disponibilizar, ele vai ser a ponta para a parte do front-end, por exemplo. E aí tu vai ter os paths ali e dali vão ter os métodos, certo? Certo. E eu já vi que tem alguns outros projetos que não, essa classe chamada controller, whatever. Existe algum padrão que também configure essas estruturas de classes de uma forma padronizada a partir de sua responsabilidade? Tipo, o data provider sempre vai ser aquele cara que vai disponibilizar os dados. Ele vai ter ali o DAO mesmo. Já o service, ele pode estar ali no meio de campo. Controller e assim por diante. Não existe uma resposta fácil para isso. Existem vários modelos que isso tenta ser adotado, ou seja, você tem ali o MVC, que tenta colocar ali um controlador, um modelo, uma view. Nós temos hoje, temos algo mais próximo do DDD, do Domain Drive Design. Nós temos a arquitetura hexagonal, que tenta também normalizar e padronizar isso. Nós temos o conceito de adapters. Enfim, as tecnologias evoluem, os modelos e os métodos evoluem, e a gente evolui com eles. Então, não é que existe um padrão fixo e canônico que sempre define e determine isso. Eles vão mudando de nome. Por exemplo, muito antigamente, mas a gente utiliza, existem os VTOs, que também eram VOs, são modelos, enfim, eles vão mudando de nome com o tempo. Hoje, o que está mais em voga, que eu percebo, é a arquitetura hexagonal, onde você tem adapters, onde você cria, de fato, ali, você tenta proteger o seu core de mudanças, de interferências externas, é o que eu vejo que está mais atualizado. Mas, provavelmente, daqui 6 meses, 1 ano, vai surgir um novo modelo de nomenclatura. Em vez de chamar DAO, vai se chamar repository, ou vai chamar de outra coisa, controller, REST controller, e vai chamar de outra coisa. Quem sabe daqui para frente, quando, sei lá, o GraphQL, que é um outro tipo de modelo, também for largamente utilizado, se for largamente utilizado, as nossas classes também mudem de nome. O importante é que você tenha uma separação clara do que é o que vai receber as suas requisições, quem é que vai fazer de fato a sua lógica de negócio, quem vai fazer o seu acesso à base de dados. É basicamente a descrição do MVC. Mas se você tiver classes com uma responsabilidade única, que é um bom padrão de design, você vai estar garantindo que, futuramente, caso você tenha que migrar, você não passe grandes perrengues. Ok. Obrigado. Ok. Eu reparei isso também. A empresa que eu vim, eu trabalhava antes da Albay. No cliente, a gente também usava arquitetura hexagonal, e o cliente que eu estou agora aqui da Albay também usa arquitetura hexagonal. Eu não conhecia, eu conhecia a nível de estudo só, a nível acadêmico, assim, mas não conhecia de usar no dia a dia. De repente, 2 empresas seguidas que eu trabalhei usavam essa arquitetura. Realmente parece que está na moda aí. Sim, sim. E uma coisa que eu já percebi é, se você trabalhar em 2 clientes diferentes que usam arquitetura hexagonal, que usam DDD, você vai ter 4 formas diferentes de trabalhar. Então, nós tentamos criar padrões e a ideia do padrão ele é muito bem-vinda, porque se você tem, dependendo do tamanho da sua equipe, se a equipe é somente você, ok, você digita os seus padrões, você tenta se organizar minimamente, mas quando você tem um grupo de desenvolvedores, 4, 5, 10, 20 pessoas, você tem que criar certos padrões para que o seu código seja minimamente reconhecido, e esses padrões vão dar uma linguagem comum para o teu código. Vamos supor que cada pessoa criasse lá, olha, eu vou chamar a minha classe que vai receber essa requisição de controller, eu vou chamar de action, eu vou chamar de, enfim, outro nome. Quando você cria um vocabulário comum, você sabe, olha, essa classe, a responsabilidade dela é tratar requisições, então ela vai se chamar controller.
Bom, a minha classe de acesso à base de dados vai se chamar repository, ou seja, quando você bater o olho naquela classe, naquela interface, você sabe que ela vai ter acesso à base de dados. Então, você cria um vocabulário comum. Isso é muito bem-vindo e é muito válido. Até mesmo para facilitar a nossa vida. Enfim, todo dia tem um novo padrão, se a gente tiver que lembrar todos, vai ser meio complicado. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém utiliza RTOS hoje ou isso é algo de outro mundo? Realmente, na minha aplicação, não uso, não. Eu também não uso. Eu conhecia, mas eu também não uso. Mas foi uma decisão de projeto mesmo ou não viram sentido utilizar? No meu caso, eu já cheguei, o projeto já não usava, então eu nem... Já estava assim quando eu cheguei. Já estava assim quando eu cheguei, não fui eu. Não, é justo. Foi o que eu disse. Quando a gente fala de RTOS, vão existir dois grandes grupos. Os puritanos, que são aqueles que acreditam veementemente e defendem a ideia de que sua API tem que ser o mais alto nível, ou seja, você tem que ter RTO, senão ela não é REST. E você vai ter os pragmáticos, que querem que sua API simplesmente funcione e entregue o que tem que entregar. Quem está certo? Não sei. Os dois são muito bem-vindos. Percebam que os puritanos, eles vão fazer o estado da arte, eles vão fazer as coisas evoluírem. Mas os pragmáticos também vão fazer evoluir, ou seja, os pragmáticos é o que vão entregar no fim do dia, é o que vão fazer as coisas acontecerem. Então, os dois são muito bem-vindos. Claro, no dia a dia a gente tem que usar um meio termo, a gente tem que encontrar ali o que vai funcionar para ambos, mas eles são sempre bem-vindos. A mesma questão com os status code. Existem pessoas que adoram seguir à risca os HTTP status codes, outras pessoas são um pouco mais flexíveis. Como, por exemplo, quando a gente tem que usar com o ASP, que a gente tem que mascarar. Então, a gente tem que saber lidar com esses dois mundos. E é o nosso dia. Então, no dia a dia, se a gente tiver que usar RTOS, a gente pode utilizar, mas lembre-se, não é porque a gente não utiliza RTOS, não é porque a gente não está no nível máximo do Richardson que nossa API não é REST. Ela é REST, sim. Basicamente, se você está utilizando os verbos do HTTP, se dá uma semântica bacana para a tua API, você mapeia direitinho os seus recursos, ok, ela é REST. Ela não deixa de ser REST porque você está no mais alto grau de pureza do HTTP. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Porque senão a gente encerra a chamada. De minha parte, não. Da minha Valeu também aí. Sem dúvidas. E eu utilizo o Postman também para testar bastante. Assim, eu gosto bastante do Postman. E tem um que eu também gosto, só que não está instalado aqui, que é o Insomnia. Eu acho ele feito em Electron. Ele é bem jeitoso. Já utilizei também. Ele é bem bacana de utilizar. Bom, pessoal, então, muito obrigado pela presença de vocês. Boas festas, se cuidem, fiquem seguros. Foi um prazer tê-los aqui hoje à noite e nos vemos em breve, ok? Qualquer Obrigado, dúvida, Fagner, um abraço. Boas férias. Valeu, Fagner. Valeu. Valeu. Um abraço, até mais. Boas festas, malta.